Olá pessoal, tudo bem? Gravando a nossa última aula aqui online, né? A gente vai ter, não sei se na próxima segunda ou na outra, nós vamos ter a nosso simulado da OAB, né? No sábado. Então, para aqueles que quiserem, né, fechar em chave de ouro, a gente vai fazer o nosso simulado da OAB. Eu e o professor Bruno, nós imprimimos, né, as provas para vocês. Imprimimos até o gabarito, tá? E aí vocês, sem celular, sem nada, levam uma garrafinha d'água, uma caneta, né? São 80 questões, então 2 horas, né? 2 horas e meia aí. A maioria dos estudantes, aí, com 1 hora e meia, às vezes já tem alguém que entrega, né? Mas, sob regra, em torno de 2 horas, né? O pessoal já consegue ir entregando a prova, né? Para vocês terem uma noção, né? De como vocês estão na prova, quais as matérias que vocês estão dominando mais, quais as matérias que vocês estão dominando menos, como que é a prova da OAB, né, para começar a ver quais questões de quais matérias caem mais, né. É bom para vocês mesmos fazerem uma autoavaliação de como vocês estão bem, como vocês estão mal. Depois, né, vocês vão pegar a prova, levam para casa e entrega só o gabarito para mim e para o professor Bruno, para a gente poder ter uma noção também. A gente sempre corrige para a gente ter uma noção. E a prova vocês levam para casa. Então, se vocês quiserem corrigir, vocês podem corrigir. A gente corrige o gabarito para vocês terem uma noção de como vocês, se foram bem, se foram mal, etc. Beleza? Nossa última aula aqui é aquele mesmo exercício, né, como a gente vinha falando, né, mas agora nós já temos um tribunal do júri, que maravilha. Mesmo com o recurso tido estrito impetrado, que é o RES, que a gente falou da última aula, né, tá lá no 581 do Código de Processo Penal, o Tribunal de Justiça manteve a pronúncia do juiz nos seus exatos termos, enviando-se o feito para julgamento no tribunal do júri. Nós falamos, né, algumas aulas atrás, o plenário do júri tem duas fases, né, a judício acusações, né, e que é a parte inicial do tribunal do júri, né? O juiz senta junto com as testemunhas, ouve todo mundo e ao final ele não dá uma sentença, né, nos crimes dolosos contra a vida, sob regra, homicídio, etc e tal. Professor, quais são os crimes dolosos contra a vida? Abre o Código Penal do artigo 121 em sequência, tá? Então, homicídio simples, homicídio qualificado, feminicídio, incitação ao suicídio, infanticídio, o 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou mutilação, infanticídio, aborto provocado por terceiro, lesão corporal já não entra. Então, esses crimes aqui são os crimes que vão para o tribunal do júri. Se eles não estão listados nesses crimes, o juiz singular, né, o juiz comum, ele vai julgar o sujeito se ele é condenado ou não. Se for um crime doloso contra a vida, ou seja, eu quis matar, eu quis tirar aquela vida, o plenário do júri vai fazer o julgamento. Tá? No dia do julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório do acusado, passando-se a palavra ao Ministério Público para os debates orais. Após, foi dada a palavra à defesa, bem como ao Ministério Público. Fez a réplica e no final foi feita a tréplica. O Conselho de Sentença reuniu-se em uma sala secreta e proferiu o seguinte veredito. Na primeira série de quesitos, para a primeira vítima votaram assim: quanto à materialidade, entenderam que ela existiu para todos os crimes, posto que o exame de corpo de delito apontou para a morte das vítimas e o laudo de eficiência e materialidade é dispensável. Quanto à autoria, entenderam que sim, pois foi o autor que disparou as armas de fogo, bem como as drogas foram encontradas em sua residência. Quanto à quesito da absolvição, entenderam que não existia tese que pudesse absolvê-lo. Quanto às qualificadoras, votaram pela existência de ambas. A segunda série foi no mesmo sentido para a segunda vítima. Assim, o magistrado proferiu a sentença condenatória, né, colocou uma série de questões aqui, todos em concurso material na forma do artigo 69. O Ministério Público tomou ciência da decisão, não se manifestou o desejo de recorrer. Após, o juiz determinou vista para a defesa requerer o que é de direito. Portanto, você, como advogado,
apresente a peça cabível. Esses dias um advogado me perguntou, falou, Pedro, achei que eu estava no CPP. Pedro, eu tenho um processo lá que eu preciso apelar, entrar com uma apelação. Quando que eu entro com uma apelação? Eu falei, olha, quando a sentença for contrária, tá bom. E eu posso alegar tudo que eu quiser na apelação? Eu falei sobre regra, sim. O que você quiser entrar com apelação, você pode entrar com apelação. Aí ele falou, mas em todos os casos? Eu falei, não. Aí ele falou, como assim? Algumas ações você consegue entrar com a apelação da sentença e alegar tudo que você quiser, com exceção das matérias que estarão previstas no RES, por uma questão de preclusão. Então, se você teria que ter entrado com o RES, né, você tem que entrar com o RES. Existiu o recurso cabível, você perdeu esse recurso, né, através do 581, e você perdeu o prazo, cara, você perdeu o recurso. Você vai alegar uma matéria depois em sentença? Né? Depois da sentença, a matéria que ficou lá atrás? Não, tá? Você acabou ocorrendo o efeito da preclusão. Dito isso, sobre o restante, né, eu posso entrar em apelação do jeito que eu quiser. Contudo, se a gente analisa o 593, nós falamos que caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas ou absolvição proferida pelo juiz singular. Até da absolvição, professor, sim, para substituir, por exemplo, o fundamento da absolvição. Por quê, professor? Às vezes o sujeito é absolvido por falta de provas. Isso significa que posteriormente poderá ser reaberto o processo caso surjam provas novas. Às vezes você, como advogado, você fala assim, é raro de acontecer, tá? Mas existe essa hipótese. Você fala, doutor, eu não quero que o fundamento da absolvição seja por falta de provas. E sim, por exemplo, porque por inexistência de crime, por exemplo, ou porque não foi ele que concorreu para a ação penal. Como assim, professor? Estão acusando o meu cliente de um estupro, por exemplo, ou de um homicídio, ou de um furto, ou de um roubo, mas eu consigo comprovar que ele nem estava na cidade de Dourados quando o furto ocorreu. Eu tenho uma passagem de avião que ele estava no Catar e ele foi para o Marrocos na época. Eu tenho fotos dele na Copa do Mundo. E foi justamente nesse período que ocorreu o furto, ocorreu o estupro aqui em Dourados. Eu comprovo, através de prova, que ele não estava aqui. Se o juiz fundamenta demonstrando que o sujeito não estava, não foi o autor que concorreu para o crime, esse inquérito policial, esse processo não poderá ser reaberto mediante provas novas. Então, mesmo no caso de absolvição, pode sim o advogado, né, o que em tese ele está atuando na defesa do sujeito, pode ser com bastante acusação, mas eu falo como advogado defensor, pode entrar para requerer a apelação para mudar o fundamento, mesmo que o sujeito tenha sido absolvido, tá? A questão é pela fundamentação da absolvição. Na sentença definitiva, essa total, que não previsto no capítulo anterior. Então, se cabe reze, é reze. Se não cabe reze, aí sim é apelação. E das decisões do tribunal do júri. Então, sobre regra, eu entro com apelação todas as vezes que eu tenho uma sentença do magistrado definitiva de condenação ou de absolvição. Ponto. Ou decisões com força definitiva, como, por exemplo, né, as que não estão abarcadas no 581. Então, por exemplo, a decisão de pronúncia, né, ela cabe reze. Mas e a decisão de impronúncia? Não tem aqui. Então, quando não tem aqui, eu entro também com apelação. Cabe reze, é reze. Não cabe, é apelação. Eu posso alegar qualquer coisa? Sim. Desde que não do 581, desde que não do reze. Mas todo e qualquer outro fundamento eu posso fazer na minha apelação, com exceção das apelações do Tribunal do Júri. Por quê? O Tribunal do Júri, por uma maneira eletiva, por alguma circunstância que, sinceramente, não ficou muito bem comprovado, não é uma ideia do legislador. Eu tenho hipóteses de apelação taxativas.
eu só posso recorrer do plenário do júri, que é quando os jurados fazem o plenário do júri, sobre 4 hipóteses. E ela está aqui no inciso 3º do 593. Ele fala aqui: das decisões do tribunal do júri cabe sentença. Quando? Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Então imaginem, por exemplo, assim, imaginem vocês, por exemplo, que ocorreu qualquer nulidade posterior à pronúncia. Chega no plenário do júri, né, posterior à pronúncia. Então o juiz da decisão de pronúncia não é marcado o plenário para outro dia. Demora uma semana, 15 dias, um mês, né? Geralmente demora meses, tá? Mas não é no mesmo momento da pronúncia. Então imagina que no plenário do júri o promotor vire e fale assim: esse advogado é um vagabundo, esse cara veio, sei lá, ofendeu o advogado, por exemplo. Ou de repente nós temos vedações, né? Nem tudo pode ser falado no plenário do júri. Então você não pode se remeter, por exemplo, a decisões dadas no processo. Então imagine, vamos supor, o promotor está lá falando e fala: olha, se você ler a decisão de pronúncia aí, até o juiz aqui já praticamente condenou ele. Dá uma lida na decisão de pronúncia. O juiz aqui já condenou ele. Esse processo foi lá para Campo Grande, no RESE, e os desembargadores mantiveram a decisão do juiz. O próprio desembargador disse que ele é um bandido, ele deve ser condenado. Então esse tipo de coisa não pode falar no tribunal do júri, é vedado, tá? Porque isso vai influenciar na decisão dos jurados. Dessa forma, qualquer nulidade, né, posterior à pronúncia, eu posso entrar com uma apelação para que o júri seja declarado nulo e marque uma nova sessão do tribunal do júri, do plenário do júri. For a sentença do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, então imagine que o juiz condenou o sujeito. Contudo, o magistrado ele opta por não condenar. Ele fala: embora a gente fez a votação aqui e o pessoal do júri condenou, minha sentença vai ser de absolvição. Pô, não pode, tá? Se os jurados condenaram, o juiz tem que condenar, fazer a dosimetria, etc. e tal. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação de pena ou medida de segurança, né? Um erro, por exemplo, quanto à questão de dosimetria, quanto à questão de definição de regime inicial de cumprimento de pena, tá? Era para ser no semiaberto, o juiz coloca no fechado, tá? Essas circunstâncias. Ou for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Esse inciso D é o que sempre, né, utilizam para apelar, porque mas é muito complexo, né? Às vezes, deixa eu só ver que eu acho que minha câmera parou, peraí. Voltamos. Às vezes, beleza. Às vezes, o sujeito tem todas as provas ali que foi ele que praticou o homicídio. Contudo, os jurados, né, pelo sistema da íntima convicção, eles podem, no plenário do júri, fazer a absolvição do sujeito. Então, vamos supor, tem todas as provas do processo lá, indicam que foi o sujeito que matou, beleza. Mas os jurados resolvem absolver, né? Sob regra, o juiz, ele deve fundamentar a decisão dele, né? Então ele fundamenta a decisão dele conforme as provas nos autos e dá a sentença dele. No plenário do júri não há necessidade. Os jurados podem absolver ou podem condenar sem fundamentar essa decisão. Nós chamamos de sistema da íntima convicção. Basta que o jurado entenda que o sujeito é inocente e ele pode absolver. Já aconteceram casos, inclusive, do jurado falar assim: olha, o único que condena é Jesus, eu não vou condenar. E ponto, tá? Então, é uma hipótese de um novo plenário do júri, tá? E lembrando, das decisões do plenário do júri, eu só tenho uma apelação. Então, você entrou com uma apelação manifestamente contrária à prova dos autos. O desembargador deu e mandou marcar um novo júri. Se nesse novo júri o sujeito for absolvido de novo, não existe mais hipótese de marcar um terceiro
plenário do júri. É óbvio, né, que só se for uma questão de nulidade, etc e tal. Mas no inciso D, do contrário à prova dos autos, poxa, você já fez um julgamento, fez outro, os jurados concordaram, vai ter um terceiro, ou seja, vão ter novos julgamentos até a tua opinião ser a correta? Não é assim, tá? Fala da apelação, daí já a questão de fundamentos. Eu sempre vou dando uns comentários já a respeito, né, das questões que vão trazendo o problema. Fala da apelação do 593 que nós falamos, né? Da questão de apelação também no plenário do júri, o tribunal do júri, ele está lá no artigo 5º da Constituição, né? Tem ali a plenitude de defesa, né? Que é muito mais do que a ampla defesa. Professor, dá direito ao quê? Né? Alguns autores sustentam que em processos complexos a defesa pode ter inclusive uma autorização judicial por um período maior de tempo para falar. Isso é discutível? É. Agora, por exemplo, a defesa inovar na tréplica. O promotor fala... Travou de novo minha câmera, peraí. Voltou. Então o promotor vai lá e fala do sustento durante 1h30 ali. Posteriormente o advogado sustenta. E aí o promotor decide se ele tem réplica. E aí se o promotor não for para a réplica, o advogado não tem direito à tréplica, tá? Então, se o promotor for para a réplica, o advogado pode, caso ele queira, né, numa parte final, né, na parte da tréplica, ou seja, quando ele fala por último, inovar, trazer uma tese nova. Ele pode? Pode, tá? Por quê? Em virtude do princípio da plenitude de defesa. Sigilo das votações, imagina, o cara é jurado e aí depois ele vai para a rua, vai trabalhar, etc e tal. O sujeito às vezes faz o plenário do júri e sai de lá solto. Por quê? Às vezes o cara está em prisão preventiva há 5 anos já, aguardando o julgamento. Quando ele é julgado, ele é condenado a uma pena menor, de 5, 20, 25, 10 anos. Ele já cumpriu tanto tempo em regime fechado que quando ele termina o plenário do júri, ele já tem direito ao semiaberto. Então ele sai dali e já vai para o semiaberto. Então ele dorme no semiaberto, de manhã e à tarde ele sai para trabalhar, etc e tal, né? Ou às vezes até o regime aberto, por exemplo. Então, às vezes o sujeito sai já em liberdade, porque cumpriu toda a pena, às vezes o sujeito é absolvido e sai, mas imaginemos que o sujeito foi condenado, mas ali já vai para o semiaberto. E por acaso ele acaba encontrando o jurado lá na rua, um mês depois. Aí ele olha para o jurado e fala, foi você que me condenou, né? Eu lembro de você, tá? Antigamente, muito antigamente, os jurados falavam os votos dele, né? Antigamente, eu, por exemplo, tinha que abrir os 7 votos. Então, se fosse uma decisão unânime, o réu saberia que todos os jurados votaram para condenar ele. Hoje, como que funciona? E aí ele acabava sabendo os votos de todo mundo. Pô, ele teve 7 votos, os 7 condenaram, ele sabia o voto, todos os jurados foram para condenar ele. Hoje em dia não funciona assim. Deu 4 votos, deu 4 sim, para a leitura do restante dos votos. Beleza? Beleza. Princípio da soberania dos vereditos. Professor, mas as provas são manifestamente contrárias a... Se foram os jurados que decidiram dessa forma, deve prevalecer a decisão dos jurados, tá? Hoje é muito relativizado isso por conta da apelação que a gente falou e também por conta de que tribunais às vezes mudam a decisão dos jurados, tá? Isso infelizmente acontece às vezes, mas pacífico no STJ que o princípio da soberania dos vereditos deve ser respeitado, acima de qualquer coisa. Mas vocês vão encontrar, tá? Julgamento de Tribunal de Justiça anulando a decisão dos jurados e absolvendo o cara. É um absurdo, mas tem, tá? E aí a competência dos crimes dolosos contra a vida. Falamos do duplo grau de jurisdição, né, que ele é exercido através da apelação, né? Eu submeto esse processo para uma análise de outros juízes, né, no caso dos embargadores. E aí falamos a questão de provas, né?
Isso aqui a gente já falou, da questão de provas, de vestígio, é necessário o corpo de delito, né? Então, se a decisão dos jurados for contrária à lei, contrária à prova dos autos, você tem que reclamar perante o tribunal para que haja um novo julgamento, um novo plenário do júri, né? O mérito recursal, o princípio da consunção, isso, as teses, né, são todas praticamente iguais, né? Erro na execução, que também já vem sendo aventado desde o início, tá? Então a questão material aqui, ela é basicamente tudo que a gente vem tratando, né, das últimas semanas, né? O que tem de especial esse recurso é porque é um tribunal do júri, é porque é um recurso especial, né, diferenciado, porque trata de uma apelação lá do 593, inciso 3º, que trata da decisão dos jurados, ponto. Mas a questão material aqui, ela vem sendo alegada desde o início, o juiz não percebeu, os jurados não perceberam, você vai ter que pedir em apelação. E assim, gente, aí é a ideia do exercício, né? O juiz nunca vai dar, os jurados nunca vão dar, para vocês terem recursos para fazer. Porque se eles dessem desde o início, né, o que seria correto, vocês não teriam o que fazer. Já teriam ganho lá no início. Então, para não ganhar lá no início, né, eles enrolam, eles fazem essas dificuldades para que vocês tenham recurso a impetrar, para que vocês tenham as decisões para fazer. A última vez que eu vou falar de prazo, tá? E se vocês esqueceram ou errarem na OAB, a culpa não é minha. Já falei 1000 vezes daqui, tá? Prazo processual civil, sempre em dias úteis, pula feriado, tá? Pula final de semana. No penal é mais sério. No penal não tem essas palhaçadinhas, tá? No penal eu conto o primeiro dia útil e termino também no último dia útil. Professor, começa no sábado? Não. Começa no domingo? Não. Só começa no próximo dia útil. Fui intimado hoje, conta amanhã? Amanhã é dia útil? Então conta. Amanhã é dia útil? Não, então não conta. É simples. Professor, e terminar? Termina em dia útil? Sim, então acabou. Termina em dia não útil, sábado, domingo, feriado? Sim. Então eu prorrogo para o próximo dia útil. Eu inicio em dia útil, termino em dia útil. Esses são os prazos processuais. Simples. Professor, vou fazer uma OAB em penal. Vocês vão ter que saber prazo penal, porque na prova eles sempre colocam lá. Date a petição no seu último dia útil. No seu último dia de prazo. Perdão. E aí você tem que saber o último dia útil, que ele vai ser o seu último dia de prazo. Beleza? A apelação é a peça recursal mais importante, né? Foi decidido da sentença criminal, né? Que é a questão do plenário do júri que a gente vem falando, né? Então, após a decisão dos jurados, qual que é a peça cabível, né? Nossa, já vem respondido aqui. A apelação podendo ser manejada no prazo de 5 dias. Mas é o que a gente já falou aqui do 593, né? Caberá a apelação nos 5 dias. Os jurados julgaram conforme as provas dos autos? Já falamos, né? E o prazo legal foi obedecido? Então, nós temos que analisar todas essas questões e fazer a peça ali de apelação para que vocês exerçam, né, essa obrigação, né, muitas vezes os advogados, de entrar com apelação quando o plenário do júri acaba não compreendendo, né? Eu já entrei em processo, não é 1, não é 2, que após o tribunal do júri, o cara toma uma pena absurda. Eu tenho um processo de 40, 50 anos de prisão, sabe? E aí você entra com uma apelação do plenário, porque assim, o cara às vezes não contrata advogado. Fala, dá nada não, você não dá nada não, não dá nada não, não dá nada não. Quando chega no plenário do júri, que aí o ferro vem, né, o juiz fala assim, é 40 anos de prisão, 50 anos de prisão. Aí o cara desespera, fala, nossa senhora, agora o que eu faço agora? Aí a família vai atrás do advogado quando, né, o Fusca já está caindo no buraco. Então, eu tenho alguns processos que a gente entra só em parte recursal. Entra lá no final para tentar salvar alguma coisa. O cara já está ferrado,
já está preso e você tem que tentar resolver alguma situação para o cara sair da penitenciária. Então tem algumas ações que eu já trabalhei nesse sentido, que o sujeito ele consegue, né, após o final, né, do processo, após o fim do processo, a gente entra na parte recursal para tentar anular o júri e de repente, futuramente fazer um júri novo. Beleza? Até semana que vem ou daqui a 15 dias a gente vai marcar e avisar para vocês da prova da OAB, para vocês fazerem esse exercício conosco. Beleza? Qualquer dúvida, a partir do ano que vem vocês vão iniciar, vão iniciar o estágio do núcleo de prática, né, o estágio 3 e 4, e aí a gente volta a se falar nas peças penais que vocês pegarem lá, né? Geralmente 1 a 2 vezes por ano a gente pega algumas peças penais em núcleo para vocês exercitarem isso que vocês estudaram aqui lá na frente como prática mesmo, atendendo a população. Beleza? Bons estudos. Qualquer dúvida, se forem presos também, né? Vai que acontece, brincadeira. Vocês me liguem, qualquer dúvida, manda uma mensagem, professor, fiquei na dúvida aqui, fiquei na dúvida ali, beleza? E a gente se vê no sábado para a prova da OAB, beleza? Abraço.